Pessoal, agora nós vamos estudar as funções, né, do nexo de causalidade, que vão um pouquinho além daquela relação de causa e efeito que falamos na última aula. E agora eu acho que vocês vão entender por que a doutrina aponta que é o aspecto mais difícil, né, da gente trabalhar na prática e por que depende tanto da boa argumentação do advogado. Classicamente se diz, né, que o nexo de causalidade ele vai apontar quem é que deve indenizar, né, a relação de causa e efeito, mas mais do que isso, vai determinar quanto se deve indenizar, certo? Esse quanto não é o valor, é mais a porcentagem de culpa que a pessoa teve, né, para fixar o valor indenizatório. Então vamos dar um exemplo real e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Caso julgado, né, pelo STJ, o menor estava em estado grave no hospital, estava internado. E aí os pais vão para casa e tudo mais, o menor fica no hospital, de repente esse menor desaparece do hospital. Na verdade, ele fugiu do hospital, o menor, e voltou para casa. E aí os pais, né, receberam o menino em casa, viram que ele estava ruim, mas falaram, vamos deixar ele em casa e amanhã a gente volta com ele para o hospital. E aí esse menino amanheceu morto, né? E aí, teve responsabilidade do hospital? Teve culpa do hospital? Com certeza que teve. Mas os pais não foram também responsáveis nesse caso? Certo? Então, pelo evento da morte, o hospital colaborou? Colaborou. Mas os pais também, né? Os pais também receberam o menino, né? Viram que o menino fugiu do hospital e demoraram para tomar a providência. Vamos levá-lo de volta só amanhã, né? E agora os pais querem danos morais contra o hospital. O hospital tem responsabilidade total, tem responsabilidade parcial ou não tem nenhuma responsabilidade? Parcial, né, pessoal? O hospital teve, mas os pais tiveram também, né? E esse foi o entendimento que teve o STJ. As circunstâncias invocadas pelas instâncias ordinárias levaram a que se concluíssem que a causa direta e determinante do falecimento do menor fora a omissão do hospital em impedir a evasão do paciente menor, enquanto se encontrava sob sua guarda para tratamento de doença que poderia levar à morte. Contudo, não se pode perder de vista, sobretudo, a atitude negligente dos pais após a fuga do menor, contribuindo como causa direta e também determinante para o trágico evento danoso. Está-se assim diante da concorrência de causas. O que é isso? A atitude do hospital foi causa do dano? Sim. A atitude dos pais foi causa do dano? Sim. Então, nós temos aqui a concorrência de causas, culpa concorrente ou concausa, como vocês quiserem chamar, certo? O problema disso aqui, pessoal, é saber, por que eu falei que é a parte mais difícil? A responsabilidade, a culpa maior, vamos falar assim, foi do hospital ou foi dos pais? Né? Aqui é que mora, porque o juiz, quando vai dar a sentença, ele tem que apontar. O maior responsável nesse caso foi o hospital ou foi a atitude negligente dos pais? Então, com causa ou culpa concorrente, você encontra o fundamento lá no artigo 945. Se a vítima, né, no caso os pais do menor que entraram com a ação, tiver concorrido culposamente para o evento danoso e concorreram, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a gravidade da culpa do autor. Então, vamos analisar a culpa de cada um para fixar o valor da indenização. E aí, eu repito, né? Num caso desse, a gente consideraria o hospital o maior responsável, e aí a indenização seria maior, ou os pais o maior responsável, a indenização do hospital cairia bastante. Por isso, né, essa métrica, isso vai depender do argumento do advogado, tá certo? Então, por isso que a gente fala que a argumentação do advogado em matéria de responsabilidade civil é gigantesca, né? Um outro caso aqui, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Um ônibus normal, começou a andar com a porta aberta. Isso acontece muito aqui na minha cidade, né? Um ônibus vai saindo, ele deixa a porta aberta e vai fechar a porta, ele já está andando. E aí o ônibus saiu com a porta aberta, mas não é que veio uma senhora correndo, né, para pegar o ônibus e
tentou subir no ônibus em movimento. Não é segredo nenhum que ela caiu, machucou bastante, né? Então, e teve vários ferimentos. E aí ela pediu uma indenização contra a empresa, né, de ônibus, falando o seguinte: olha, eu tentei entrar porque a porta estava aberta, né? Mas aí a empresa de ônibus argumenta: tá, mas a senhora não poderia pular dentro do ônibus, o ônibus estando em movimento, né? Então tivemos culpa dos dois lados, concordo? E aí, nesse caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que 40% da culpa era da vítima. Então, fixou um valor de uma indenização. Olha, a indenização nesse caso deveria ser de 100 mil. Mas considerando que a culpa da vítima foi de 40%, vamos pagar só 60%, né, por cento desses 100 mil. A culpa do réu condutor do coletivo da codemandada já fora reconhecida no juízo criminal em face de ter arrancado o ônibus com a porta de entrada de passageiros aberta. É de ser reconhecida a culpa concorrente da vítima por ter buscado ingressar no ônibus quando mesmo já estava em movimento. Aí não tem jeito, né? A senhorinha tentou subir no ônibus lá e aí não funciona dessa forma, certo? Então, pessoal, já sabemos a finalidade, né, do nexo de causalidade, o que significa concausa ou culpa concorrente, e que o grande desafio na prática, que torna essa parte a mais difícil, é justamente saber, quando tiver concausa, quando tivermos vários responsáveis, como é que nós vamos saber quem que é o mais responsável do que o outro? Isso é o desafio da prática do nexo de causalidade. Tá bom? Um grande abraço para vocês.